Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do nosso Expresso Duplo, aqui agora com o Silvinho. Estamos aqui no nosso primeiro episódio e o Silvinho, como vocês viram ali, ele já escolheu o nome Expresso Duplo. Teve na verdade ela é fisioterapeuta pélvica, tá? A gente vai ter que sortear a vaga dela aí. Ela colocou como que foi duplo expresso. E aí o Silvinho preferiu expresso duplo e aí ficou expresso duplo. Sejam todas muito bem-vindas. Esse nosso episódio que vai acontecer nas sextas-feiras. O Silvinho vai estar sempre presente aqui conosco para estarmos falando aí sobre gestão e organização financeira, sobre criação de conteúdo, comunicação, marketing, vendas. Então vai ser um episódio bem interessante para que a gente de fato consiga trazer também esse pilar essencial aí para o seu negócio. Vou deixar agora o Silvinho falar aqui com você. A gente tem que ver, a gente tem que entrar em contato com a pessoa que ajudou a escolher o nome, né? Por mais que ela não seja da área, daqui a pouco ela vai querer... Ela quer dar para alguém. Ou ela vai querer negociar, né? Fazer um dinheirinho no curso com a vaga dela. É que para quem não sabe, gente, esse novo quadro, agora nós vamos ter live aqui pelo Instagram da Grazi 3 vezes por semana. Segundas e quartas continua sendo o nome Café das Sabidonas, né? Que já é o nome usual. E daí na sexta-feira a gente decidiu fazer alguma coisa um pouco diferente, porque também é uma participação de 2 pessoas. Aí a gente perguntou nas redes sociais, né? A gente fez algumas... a gente abriu ali para as pessoas uma enquete. E no fim a gente decidiu colocar Expresso Duplo, tá? Teve uma seguidora ali que colocou para nós. Sei que, deixa eu me interromper no Silvinho, sei que muitas de vocês estão aqui pela primeira vez ou estão também assistindo esse episódio pelo YouTube ou Spotify, então eu vou pedir que o Silvinho se apresente aqui, né? Porque vocês já conhecem. Agora vamos às apresentações aí do Silvinho. Sem modéstia, Silvinho, é o primeiro episódio, né? As pessoas têm que te conhecer, até porque vão assistir depois pelo YouTube e pelo Spotify. Meu nome é Silvio Vistonoff, tenho 37 anos, sou de Gêmeos, tá bom? É brincadeira. Pessoal, meu nome é Silvio, então sou um dos sócios da empresa GSG, né? Que tem os cursos, que provavelmente vocês já conhecem. Fórmula Home Care, Fórmula PNID, o Lume, limpeza de pele personalizada, o curso Finanças para Estética. Então faço parte dessa empresa. Dentro da empresa eu trago sempre conteúdos para as alunas sobre criação de conteúdo para redes sociais, conteúdo sobre finanças, organização financeira. Também a gente faz um apoio aí para a criação de conteúdo das redes sociais da Grazi, da parte de copy, de escrita, roteiros, narrativas. Ele faz tudo nos bastidores, basicamente. Tirando isso, tenho uma construtora, tenho uma imobiliária também aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Um homem de negócios. Daí, quando dá tempo, a gente respira. Mas a gente vai tocando as coisas. Estete Silvio, conhecido por muitas. Então, bora lá. Silvinho, o que tu trouxe aí pra elas hoje? Grazi, assim, como a minha participação vai ser todas as sextas-feiras, e eu gostaria de trazer conteúdo sobre comunicação e também sobre organização financeira. O que eu decidi? Uma sexta-feira vai ser sempre sobre marketing, venda, comunicação para as redes sociais, para a gente trocar ideia, tirar dúvida, trazer um pouco do nosso posicionamento, como a gente vê as redes sociais hoje para comunicação, e daí na outra sexta-feira vai ser sempre alguma coisa voltada à organização financeira, né? Para ajudar vocês também a organizar a casa de vocês. Então a gente vai intercalar esses 2 tipos de conteúdos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Regina. Tudo bem? Marilúcia, bom dia! E hoje a gente vai começar, então, vai ser o dia que nós vamos falar mais sobre comunicação para as redes sociais, o nosso ponto de vista. Por quê? A comunicação para as redes sociais e tentando trazer isso, e óbvio, tudo que a gente fala, quando a gente vai falar de marketing, vendas, comunicação para redes, quando a gente vai falar de organização financeira, é 100% voltado, adaptado para a área de vocês, tá? Fato, né? É só voltar para a da estética. E o que aconteceu com a comunicação, principalmente nesse último ano, ela mudou muito. Tanto que as masterclass que eu dou para as alunas do curso Fórmula Home Care sobre criação de conteúdo, cada nova turma, muitas coisas que eu falava no passado já mudaram, né? Então até eu tenho que fazer uma nova e atualizar elas, porque as coisas vão mudando muito rápido. Então eu quero trazer um pouco disso que a gente vem percebendo nas redes sociais. Eu acredito que essas mudanças que as redes sociais trouxeram para você conseguir engajar, se conectar com as pessoas, com novas pacientes, futuras pacientes, de uma certa forma vai ser um alívio para você, porque ela mudou para um lado que ficou mais fácil se comunicar e engajar com as pessoas. Tá? Bom dia, Dani. Bom dia, Daisy. As meninas em peso aqui, hein? Isso aí.
Vocês estão nos ouvindo bem? Nós estamos Tudo certo? com 2 microfoninhos aí agora, mas acho que tá agora tudo certo. hoje a gente está com 2 microfones. Então, Grazi, a gente sempre fala, né? Quando tu vai tentar utilizar a tua rede social para comunicação, de forma profissional, a primeira etapa vai ser sempre você conseguir chamar a atenção das pessoas, né? Através do conteúdo que tu está gerando ali. Depois que tu começa a chamar a atenção das pessoas com o conteúdo que tu está apresentando ali, tu vai começar a se conectar com as pessoas, né? As pessoas vão começar a se conectar com você. Depois que existe uma conexão, o que acontece? Você acaba se tornando uma referência para a pessoa em algum determinado assunto. Se você chama atenção sobre um determinado assunto, as pessoas começam a prestar atenção em você, elas começam a se conectar com aquele conteúdo que tu está trazendo, você de uma certa forma vai acabar virando uma referência para ela sobre aquele assunto. Logo depois que você se torna uma referência sobre determinado assunto e ela necessitar daquele serviço, algo que você oferece, a primeira pessoa que ela vai chamar vai ser você. A Grazi cresceu nas redes sociais assim lá no início. Hoje a Grazi praticamente atende as pacientes que ela já tem e indicação. Ela não atende nem mais por pacientes vindos das redes sociais. Muito difícil, né, Grazi? Mas basicamente toda a Não tem base... mais tempo. Mas basicamente toda a base de clientes, toda a construção de carreira da Grazi, vamos dizer que 80% veio da comunicação que ela fez nas redes sociais. Mesmo Bom que dia, gente. Bom dia. Aqui tem umas mais pra cima. A Elo, maravilhosa. Bom dia. Bom dia. Shirley, Rose. As meninas estão sempre aqui marcando carteirinha, hein? Carla, maravilhosa. A Gleice. Sejam todas muito bem-vindas. Thaís, mesmo que o Silvinho falou, né? Que naquela época... Claro, hoje a nossa batida com a criação de conteúdos ela é muito mais intensa, né? Mas eu até falei isso ontem, né? A gente não pode se colocar num grau de comparação. Hoje eu tenho outras pessoas que também me ajudam nesse processo e a gente aprendeu muito a otimizar os conteúdos, que é o que o Silvinho vai falar aqui com vocês também. Mas o meu Instagram naquela época, acho que ele foi a 10, 15, né? Orgânico, eu não lembro muito bem. E naquela... 10, 15 mil, a Grazi está falando que ela foi a 10 mil pessoas seguindo ela de forma orgânica, sem patrocínio, sem nada. Sem nada. E naquela época eu não tinha equipe de, como diz? De marketing, de rede social, nem nada. Os meus vídeos, eles eram normais mesmo. Eu acordava pela manhã, fazia rotina skincare. Inclusive, nós colocamos agora, recentemente, na minha rotina de novo, de linhas editoriais, trazer de novo essa rotina skincare, porque... A gente precisa entender o que conecta o público, né? E naquela época as pessoas adoravam muito quando eu fazia isso. E eram vídeos realmente mais caseiros, digamos assim, né? Sem tanto frufru. E isso tem voltado muito forte, principalmente com a pegada da rede vizinha. Se vocês ainda não estão na rede vizinha, eu recomendo que vocês pelo menos criem uma conta lá. Num primeiro momento, vocês vão achar o público completamente diferente, e né? Porque cada rede social tem um comportamento diferente, tem um público diferente, é uma conexão diferente, mas eu já indicaria vocês pelo menos fazerem a conta de vocês lá, para pelo menos garantirem, né? O arroba de vocês, né? O nome de vocês, porque a gente nunca sabe quando de fato uma rede social ela vai explodir, ela vai estourar, ou as pessoas elas vão migrar. Então, sempre que surge uma rede social, a gente dá uma estudada, a gente pesquisa ali para ver se vale isso, né? Mas eu já sempre garanto o meu nome lá na rede social. E é importante que a gente entenda como funciona cada rede. Então, aqui pro Instagram, antes, era muito essa questão dos vídeos muito enfeitados, elaborados, editados, tipo comercial, sabe? E hoje não tem mais tanto isso, muito pela rede vizinha, porque lá são vídeos mais nativos, né? As pessoas simplesmente abrem a câmera e saem falando. E isso, graças a Deus, chegou aqui no Instagram também, o que nos dá uma maior liberdade, né? De trazer vídeos mais espontâneos aqui para vocês também. Então essa é uma grande dica para quem tem, eu não tenho um editor. Isso aqui é uma das lições que a gente vai trazer aí para elas, questão dos vídeos nativos. A rede vizinha? É aquela que começa com T. E termina com O. Não sei se pode falar aqui, porque às vezes diminuiu o engajamento. Melhor falar, sabe? Cássia, bom dia, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Quem mais deu um dia aqui? Já fiz meu primeira eleição, colocaram um bom dia no WhatsApp e no Instagram. É isso, Daisy. A Cláudia, bom dia. Acho que eu cliquei aqui. Clicou. Tá. Aí, agora foi. Pessoal, então assim, eu quero começar, eu vou precisar rapidamente de uma interação com vocês aqui. Eu acredito que a Grazi ela tem algumas características, algumas qualidades bem específicas para
para dar certo nas redes sociais, tá? A pergunta que eu faço para vocês, eu tenho um adjetivo específico, tá? Mas eu quero saber de vocês. Se vocês fossem definir a Grazi nas redes sociais em uma palavra, em um único adjetivo, em uma única qualidade, qual seria essa palavra que vocês definiriam? Eu vou repetir. Se vocês fossem definir a Grazi em um único adjetivo nas redes sociais, qual seria esse adjetivo? Coloquem, escrevam aqui pra mim. Eu quero ver se é o mesmo adjetivo que eu penso, que é a mesma coisa que eu penso. Eu tô lendo, hein? Vocês se comportem nesses adjetivos aí. Coloquem aqui pra mim, escrevam aqui nos comentários, se você fosse definir a Grazi em um único adjetivo. Qual seria esse adjetivo que vocês colocariam? Olha, amei já, Shirley. Vamos lá, coloca aqui pra mim, vamos interagir. Eu quero saber se é o mesmo. Referência, espontânea, referência é uma boa. Isso aí. Ah, mas não vale. Mas não vale. Cadê a mentora, referência, carisma. Tá brincando. Vocês sabem que os meus sócios dizem que eu não sou carismática, Brincadeira, gente. Não é brincadeira. possível isso. Brincadeira. Gente, na minha opinião, se eu fosse definir, a principal característica da Grazi é que ela é autêntica. Nossa, Teve 3 pessoas que colocaram aqui. A Mai colocou, A Elô. a Deise, Elô colocaram autêntica, né? Se eu fosse inteligente, maravilhosa, lindérrima. Ai, amei, Raquel. Não era bem isso que eu tava falando, mas foi bonito isso aí. Gostei. Ó, Mai, mas antes de tudo era seguidora Verdade. raiz. Então, pessoal, na verdade, assim, ó, se eu fosse definir a Grazi em uma única palavra nas redes sociais, seria autêntica, tá? O que a Grazi ela na vida dela, no dia a dia, é o que ela faz nas redes sociais. Ela não muda, ela não se transforma, não se adapta a nada, a nenhum tipo de comunicação, nenhum tipo de vídeo. Não sei se isso é bom ou ruim. Pra eles, muitas vezes, isso é ruim. A gente que ajuda a criar os conteúdos, a gente sofre um pouco com a Graziella, mas tudo bem. Mas o que acontece, gente? Hoje, o que acontece? Quando a gente está falando de comunicação, a comunicação, tá? Ela não passa, ela não é nada mais, nada menos do que o quê? Contar uma história, né? E uma história, o que ela precisa ter? Ela precisa ter uma boa narrativa para ela ser forte. Então, comunicação é a mesma coisa que tu contar uma história. Quando tu conta uma história, tu precisa ter uma narrativa muito boa para que aquela história seja boa. Só que o grande problema é que hoje, pessoal, as pessoas estão fazendo narrativas muito parecidas. As comunicações estão muito semelhantes. E se a gente for pegar, a maioria das pessoas hoje está sendo bombardeada de comunicação o tempo todo. O público de vocês, as pessoas que seguem vocês, seguem milhares de outras pessoas, elas são bombardeadas de conteúdo de venda o tempo todo. No momento que a tua comunicação é muito parecida com a das outras pessoas, automaticamente a pessoa vai olhar o teu vídeo, os teus stories, vai passar para o lado, ela não vai acompanhar. E qual é a forma hoje que a Grazi entendeu isso há muito tempo atrás, que conseguiria engajar as pessoas e reter o público assistindo os vídeos dela e o que ela tem a oferecer? É ela ser ela mesma, autêntica, usar a própria essência. Então o primeiro ponto que a gente precisa entender nas redes sociais, que talvez mudou de um tempo para cá. Antigamente as pessoas tentavam se organizar, se preparar para fazer vídeos para as redes sociais. Hoje isso já não funciona mais. Hoje, se tu quer ter engajamento, reter, iniciar tua conexão com as pessoas que te seguem, tu não pode deixar a rede social e a comunicação você se moldar a ela, você se moldar a rede social, se moldar a comunicação. É a rede social e a comunicação que tem que se mudar ao seu jeito, é o contrário. Cada vez que tu vai fazer um vídeo, pensar em fazer um vídeo, um stories, um reels, qualquer coisa, tu não tem que parar tudo como se aquilo fosse um evento do teu dia e fazer uma gravação. Porque as pessoas do outro lado percebem e tá chato isso, sabe? Hoje é muito, tu vê um vídeo e tu percebe quando a pessoa parou tudo no dia dela, eu vou ter que gravar um vídeo. Aí tu para aqui e faz um vídeo como se fosse um evento do teu dia. Essas coisas elas não funcionam mais, funcionavam um tempo atrás. E por que não funcionam mais? Porque claramente, dependendo da forma como tu tá fazendo o teu vídeo, parece venda. Na verdade é venda, né? Isso eu vou explicar para vocês. Tudo que a gente faz nas redes sociais o tempo todo, tudo é venda. 100% do que vocês vão fazer, por mais que vocês não falem a palavra venda, sempre é venda. Só que tem vídeos que parecem mais venda que outros. E quando os vídeos ficam muito descarado que é venda logo de início, as pessoas passam para cima, elas não olham. Então, isso é a primeira coisa que vocês precisam entender. Precisa existir fluidez no contato de vocês com as redes sociais. Você não tem que se adaptar às redes sociais, é a rede social que tem que se adaptar ao seu jeito. Então, se tu for gravar um vídeo, grava em qualquer momento, em qualquer lugar.
tenta não ensaiar muito. Tu pode ter a ideia do assunto na cabeça, mas tenta não ensaiar muito. Se tu estiver na rua e passar um carro e buzinar, ou tiver barulho, não tem problema. Se tu gaguejar, se acontecer tropeçar, não tem problema. Mas tente não transformar a criação de um vídeo num evento do teu dia que tu te arruma para fazer. As pessoas não estão mais se conectando com isso. Porque quando tu faz isso, o vídeo parece que, no primeiro segundo, a pessoa pensa assim, ela vem ela me vender alguma coisa. Ela passa pro lado, né? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa ser mais autêntico. Eu vou trazer um exemplo para vocês de como isso é importante. Na minha imobiliária, hoje a gente está fazendo muito tráfego pago, né? Anúncios pagos. E eu tenho um corretor que trabalha para mim, que ele é do interior do Rio Grande do Sul. E ele tem um sotaque muito carregado, sabe? Que ele fala leite quente, sabe? Aquela coisa bem carregada. Mas é muito legal. Só que além de ser carregado o sotaque dele, ele fala, parece que ele tá xingando sempre, parece que ele tá sempre brigando. Ele tem o sotaque carregado e ele grita, sabe? Parece que ele tá sempre brigando contigo quando tá falando contigo. E, cara, eu acho, e aquilo é dele, é a essência dele aquele jeito. Eu nunca vi ninguém falar como ele fala. E eu falei pra ele, cara, tu vai ter que começar a fazer parte dos nossos vídeos, dos nossos anúncios. E ele, não, mas olha o jeito que eu falo. Cara, mas é exatamente o jeito que tu fala. Eu não quero que tu mude nada. Eu não quero que tu fale mais mansinho. Eu não quero que tu mude teu sotaque. Fala do jeito que tu é. E, cara, os vídeos dele hoje, pra nós, na nossa imobiliária, estão trazendo muito retorno, muito engajamento, estão retendo muito o público. Por quê? Porque as pessoas percebem que ele usa a própria essência, que ele é aquilo ali, ele não está mudando, ele não muda a voz, ele não se prepara, ele não faz de uma gravação de um vídeo um evento. Ele é o que ele é e é a essência dele. E as pessoas estão se conectando muito mais com pessoas que não tentam enfeitar, não tentam se moldar uma rede social, que são o que elas são. E eu percebo isso muito, a Grazi e eu, a gente conversa muito sobre isso. A gente vive um momento, acredito eu, que as pessoas estão cada vez mais bagunçadas, mais perdidas de se encontrar, de buscar a sua identidade, o que elas buscam, o que elas querem ser. E normalmente quando tu começa a olhar uma pessoa que ela realmente é autêntica, que ela tem confiança de ser o que ela é, não tenta mudar a identidade dela, que ela está muito bem definida, as pessoas se conectam com isso, porque isso gera confiança. E a pessoa, ela vai reter num vídeo teu, ela vai se manter vendo um vídeo teu, se ela perceber que tu é uma pessoa que gera confiança. Tu fala com confiança, tu mostra a tua própria essência, tu não finge ser outra pessoa, tu transmite confiança. As pessoas não vão ficar assistindo um vídeo de alguém que não transmite confiança. Bom dia, Germana, maravilhosa! Eu saí falando e não parei mais, né? Gravei a primeira aqui. Bom dia, meninas! Tem uma que colocou aqui, peraí. A Milady, ó, eu penso desse jeito. Quando eu penso em tirar um dia para produzir um vídeo, eu nem consigo. Né? Tem uma coisa que é importante a gente trazer aqui pra vocês. Quando a gente fala sobre criação de conteúdo, tem pessoas que, claro, tem mais facilidade, né? Ao abrir a câmera e sair falando, e sair gravando, até às vezes mais experiência. Mas, se você ainda não tem tanta intimidade, digamos assim, com a câmera, tenta pelo menos, eu sempre gosto, né, de pelo menos organizar as ideias do que você vai falar, né? Se é um vídeo longo, que nem aqui, por exemplo, a gente tem os tópicos, né, pra gente não esquecer, daqui a pouco tá lá na China falando sobre outra coisa, então a gente vai organizando os tópicos. Então, a gente quase nunca respeita, mas... mas se você ainda não tem tanta intimidade, organiza pelo menos os tópicos do que você quer falar pra você lembrar. E pra quem já tem mais intimidade, a gente tem uma coisa que é muito importante a gente respeitar também, que é a criatividade, né? Nem todo dia a gente vai acordar super dispostos para gravar um vídeo. Mas existem infinitas formas, e o Silvio vai trazer isso para vocês em seguida, sobre criar conteúdos mesmo sem você aparecer. Hoje, se vocês observarem no meu Instagram, nas minhas redes, principalmente nos stories, né? Eu estou presente todos os dias, mas eu não estou ali fisicamente todos os dias aparecendo pra vocês, porque nós somos mulheres, às vezes a gente não tá afim, às vezes a gente tá naqueles dias que a gente tá às vezes a gente tá naquele dia que a gente tá exercendo o nosso direito de ser feia, então existem vários momentos que a gente não tá 100% ali dispostas de aparecer nos stories, se expor e etc. Mas existem formas de você manter a sua presença no digital mesmo sem aparecer. Eu acredito que em seguida o Silvinho vai falar sobre isso. Mas quando a gente fala sobre autenticidade também
é sobre saber se respeitar, saber respeitar o seu limite, o seu tempo. Hoje a gente traz muito aquela questão da comparação, né? O quanto o outro produz, não interessa. Você tem que olhar pra você, pro seu negócio e respeitar o seu tempo, mas tem que fazer. E eu vou trazer até não pode ser um tempo de um mês pra produzir um conteúdo. Dentro ainda do conteúdo que eu vou trazer pra vocês hoje, eu vou mostrar pra vocês que essa história de fazer 50 stories no dia já não funciona mais também, tá? Que já é um alívio pra vocês também. Aquela história de negócio é 50 stories no dia. Não funciona mais também. E hoje a gente vai conversar sobre isso também. Mas então, gente, o primeiro tópico é isso, é mostrar a sua própria essência, ser isso, né? A Grazi, como eu falei pra vocês, eu percebo que ela traz muito dessa autenticidade, pra mim é o principal ponto. Só olha pra baixo, senão a gente perde os comentários. Que engaja, né? Tem umas pessoas perguntando aqui, tu vai olhando aqui, ó. Que aí, enquanto eu falo, eu preciso pra baixo, tem umas perguntinhas. Eu tô trabalhando e tô aqui na live com vocês. E a questão também é, gente, o que eu fico pensando é o seguinte, a Grazi ela tem uma mania dela, tá? Tem que fazer 50 stories sim, ó, nosso sócio. Tá aqui do lado. Acordou cedo hoje, cara. O Cacá e o Guilherme acordou cedo. Normalmente ele acorda meio-dia pra trabalhar, gente. Perguntaram aqui, ó, se somos casados. Perguntaram. Responde tu essa, seu ouvinte. A gente é noivo. Mas tudo no seu tempo, vai dar tudo certo, né, gente? Graças a Deus. Tá, voltando aqui então, gente. Uma outra coisa que eu percebo também, e isso é extremamente importante eu trazer pra vocês. Sempre nas nossas masterclasses de conteúdo para dentro dos nossos cursos, né? Tanto no Fórmula Home Care quanto no nosso curso de peeling, Fórmula Peeling ID, a gente sempre traz algumas masterclasses de criação de conteúdo. E há muito pouco tempo atrás eu sempre dizia para as pessoas que o conteúdo, a forma de marketing que mais estava dando certo para as redes sociais era o famoso marketing de conteúdo, que basicamente é o que a Grazi e eu usamos há muito tempo. E é o que a gente sempre ensinou para os profissionais. Usar o marketing de conteúdo. Essa é a estratégia que você deveria usar dentro da sua rede social. O que é o marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo basicamente é você entregar muito conteúdo de forma gratuita para as pessoas que te seguem, tá? Porque no momento que tu está entregando conteúdo gratuito sobre o que tu faz, explicando o que tu faz para as pessoas que te seguem, automaticamente aquelas pessoas começam a ter consciência sobre o que tu faz. Tu está esquentando as pessoas, você está gerando consciência. As pessoas elas eram inconscientes sobre um determinado assunto e aí tu tá lá na tua rede social ensinando elas sobre o que tu faz. Óbvio, de uma forma que não fique, que uma pessoa leiga entenda, né? E no momento que tu entrega muito conteúdo gratuito, tu começa a fazer com que a pessoa comece a ser consciente sobre aquilo que tu faz e ela perceba que necessita daquilo que tu faz. E aí tu começa a virar uma referência e aí tu pode gerar negócio. Basicamente é o que a gente fez a vida inteira com vocês. A gente entrega muito conteúdo de graça, vocês ficam conscientes da necessidade dos assuntos que nós entregamos para vocês, sobre skincare, sobre peeling, sobre tudo, né? E aí fica mais fácil gerar negócios com vocês. Basicamente é isso. Só que o que acontece? Hoje, além do marketing de conteúdo, eu acredito que a gente está entrando numa era que, sinceramente, eu não sei o nome disso, tá? Eu dei o nome de marketing de experiência, mas deve ter um outro nome, tá? Eu não sei qual é o nome. Eu trago para vocês se eu souber. Que é onde as pessoas estão cada vez mais, além de entregar informação gratuita para o público que segue, com o objetivo futuro de vender, as pessoas estão cada vez mais entregando a sua própria experiência, a sua vivência ao vivo, entregando experiência, a vivência ao vivo. Isso está muito forte hoje em dia. E o que eu falo quando é a vivência, a experiência? É você mostrar o teu dia a dia, compartilhar com a pessoa o que você está fazendo. Não simplesmente ficar entregando conteúdo gratuito. Você pode ainda trabalhar com o marketing de conteúdo, que é entregar conteúdo de forma gratuita para as pessoas ficarem conscientes sobre o que você faz, mas hoje você precisa começar a mesclar isso com a sua vivência no dia a dia. E aqui você tem a área da estética, é a área que mais tem possibilidade de criação de conteúdo para rede social, quando a gente fala disso. Cara, assim, ó, milhões de conteúdos, milhões. Durante todas essas sextas-feiras eu vou trazer várias dicas de conteúdo para vocês, mas vamos pegar um exemplo aqui de tipos de marketing de experiências que vocês podem trazer. Vocês podem fazer nos stories, nos reels de você no feed, contar casos clínicos que vocês atenderam. Então vamos lá, essa semana teve um caso clínico que eu atendi que eu achei que foi bem interessante. Cara, abre a câmera, liga nos stories e conta, pessoal, essa semana atendi um caso clínico, uma paciente tal com melasma, ela já tinha passado por vários profissionais, não resolveu, o que a gente fez? E aí tu conta o que tu fez. Isso aí é basicamente tu contar uma história, contar a tua experiência. E as pessoas, e a questão é, os conteúdos voltados para a área da estética são conteúdos que geram muita curiosidade.
Então, sempre que tu contar, por exemplo, um caso clínico que tu atendeu na tua estética, falar o nome da disfunção, falar o que tu fez, aquilo vai gerar conexão. As pessoas são curiosas quando o assunto é procedimentos estéticos, produtos cosméticos. Então, aqui a gente tem um conteúdo muito bom, né? Comentar algum caso clínico que tu atendeu na semana. Tu não precisa dizer o nome da paciente, né? Atendi uma paciente, tu não vai dizer o nome dela. Então, contar casos clínicos é muito interessante. A Grazi faz isso muito, né? A gente faz uns vídeos ali, onde a gente mostra o antes ou depois e ela conta o que ela fez. Outra coisa que está muito em alta, fazer resenha de produto cosmético. Iniciem com produtos cosméticos industriais que vocês têm mais similaridade, que vocês já conhecem um pouco mais. Pessoal, eu quero falar para vocês sobre esse produto aqui, esse sérum da marca tal. Vou falar para vocês, olha, eu usei esse sérum em mim, depois usei nas minhas pacientes, eu testei. E o que eu posso dizer desse produto? E faz uma resenha, pontos positivos, pontos negativos. Resenha de produto cosmético engaja muito e é você mostrando a sua experiência do dia a dia. O Silvinho, ele me vê fazendo tanto que daqui a pouco eu já achei que ele ia fazer uma resenha aqui com vocês. Sobre essa questão de falar sobre os atendimentos, sobre falar sobre os produtos, eu falo muito pra vocês sobre a questão de se desbloquear. Muitas vezes a gente acaba se bloqueando e pensando assim, será que eu tô falando certo? O que vão pensar que eu tô falando aqui, né? A gente volta naquele ponto da autenticidade. Vou ler nos comentários, tá? Aquele ponto da autenticidade. Você não está falando para profissionais, então a sua comunicação, ela precisa ser o mais limpa possível, né? Para que você consiga se conectar com o seu público final, com a sua paciente. Então, evitar nesse primeiro momento, se você não fala para profissionais, você fala para público final, evita nesse primeiro momento de trazer termos muito técnicos, nomes muito complicados, porque isso acaba afastando o público de entender. As pessoas, elas compram mais a partir do momento que elas entendem o que nós estamos falando e o que nós estamos vendendo. E o ajuste de comunicação, ele é essencial em todos os assuntos que você vai trazer. A gente observa muito isso a depender do curso que nós estamos em alta aqui com vocês. Então, a gente ajusta 100% a nossa comunicação para aquele público específico que nós queremos atingir pelo curso X, entende? Então, se você está trazendo conteúdo, vou falar sobre um atendimento para que o público final, você não pode complicar isso para as pessoas que estão te ouvindo, entende? Então você tem que simplificar, porque muitas vezes a gente se bloqueia pensando, o que as outras profissionais vão pensar? Dane-se o que elas vão pensar, elas não compram de você, entendeu? Quem tem que entender é o público final e não as outras concorrentes, digamos assim. Eu sempre gosto de trazer uma frase dentro dos nossos cursos, gente. Existe uma linha muito tênue entre parecer interessante e assustadora. Vou repetir essa frase que ela é importante. Existe uma linha muito tênue entre parecer interessante e parecer assustadora. Às vezes, de uma certa forma, você quer mostrar que você entende, que você é uma pessoa técnica e você traz muitos termos técnicos, né, para mostrar que, olha, tá vendo que eu sei, né? De uma certa forma é interessante. Porém, dependendo do nível de comunicação que tu traz, técnica, tu mais está assustando as pessoas do que tu está fazendo um favor para ti mesmo. Então a gente precisa entender isso. O teu público é um público final. Por exemplo, para nós, o nosso público não é um público final. O público são vocês que já têm conhecimento técnico, não é tanto problema. Mas tu vai pegar um público final, tu tem que cuidar do tipo de coisas que tu fala, né? É importante você tentar entender isso. Outra coisa que eu sempre acho que a gente tem que cuidar, que às vezes na emoção a gente sai falando, não é mentir, tá? Não vamos mentir, pelo amor de Deus. Mentira não tem como, rede social não tem como mentir, no outro dia tu ferrou. Mas assim, cuidem os termos que vocês usem muito negativo, né? Vou falar sobre melasma. Gente, tu vê, atendi uma paciente com melasma, vou dizer pra vocês, melasma é a coisa mais difícil que tem de tratar. Não fala que é a coisa mais difícil. Fala que às vezes é desafiador. Troca a palavra, tentem não ficar usando tantas palavras negativas, porque muitas vezes o público de vocês, que está assistindo vocês, eles já têm alguma disfunção, alguma coisa que está sendo complicado para eles resolver. E aí vai você lá e pisa no pescoço da pessoa, sabe? Colocando mais para baixo. Então cuide também essas palavras negativas. Além de tentar uma comunicação mais de fácil acesso para pessoas leigas, eu acredito que a gente tem que cuidar para também não ser muito negativo na nossa fala, sabe? Sempre tentar buscar a parte positiva no resultado, a solução, tá? Isso é importante também. Porque se você começa a trazer muito isso, né? Do é difícil, é complexo, não sei o quê, você afasta a pessoa. Ela já vai pensar assim, bom, já é difícil mesmo, já é complexo, então eu não vou
Ou o termo que muitas pessoas utilizam, né? O melasma não tem cura, o melasma não sei o quê. Então, se não tem cura, por que ela vai tratar com você, entende? Então, a gente evita trazer esses ruídos na comunicação. Isso. A pessoa, ela está buscando algo através de você. Ela não está ali buscando exatamente o seu tratamento. Ela está buscando o que vem depois do seu tratamento, o resultado. Então, ela sabe que ela precisa atravessar esse tratamento, entende? Mas ela nunca vai buscar o procedimento em si, e sim como ela se imagina depois desse procedimento. Então, é esse exercício que você tem que fazer na sua comunicação, né? Quais são os principais tratamentos, quais são os principais benefícios, como que ela vai se sentir, como que a pele dela vai ficar, entende? Então, é sempre trabalhando muito essa questão do imaginário mesmo das nossas pacientes, linkando com os benefícios ali dos procedimentos que você oferece. Eu acho que uma coisa que ajuda muito a destravar quando a tua comunicação é quando tu entende que a paciente, ela não tá nem aí pro teu microagulhamento, ela não tá nem aí pro teu peeling, ela tá pouco se lixando pra tua limpeza de pele, ela não tá nem aí pra isso, gente, ela quer o resultado. O que importa para ela é o resultado. Ela não compra a ponte, ela compra o que vem lá depois da ponte. É isso que a gente precisa entender. E quando tu começa a entender isso, tu muda até a tua comunicação na rede social. É legal falar sobre o procedimento, é legal falar sobre o produto, claro, isso é extremamente importante, porque a base do assunto é isso, né? Mas muito mais importante é focar na entrega que esse produto ou esse procedimento vai fazer. Porque as pessoas elas não estão se preocupando muito com o como. Elas querem o resultado. Resultado. Para vocês conseguirem fazer melhor esse exercício, a gente sempre traz aquilo, né? Se coloque no lugar. Então, quando a gente atende pacientes, por exemplo, na adolescência, cheios de acne. Quem aqui não teve acne na adolescência? Teve algumas que não tiveram, com certeza. Mas, por exemplo, eu tive, o seu também teve. Então, a gente precisa buscar como que você se sentia. Como que você se sentia naquela época. É isso que esse tipo de conexão que você vai buscar com o seu paciente. Acne na mulher adulta, acne por si só acaba com a nossa autoestima, por menor que ela seja. A gente vai estar com uma acnezinha ali, a gente já vai estar se sentindo, né, horrorosas. Mas isso é uma coisa muito comum. Como que você se sente? É isso que você precisa trazer para o seu público, é esse tipo de conexão. É se colocar no lugar dele perante essa dor que ele está te trazendo. Quando os nossos pacientes chegam até o nosso consultório, eles têm um problema para resolver, porque senão eles não estariam lá, né? A gente tem algumas pacientes que têm a pele maravilhosa, que estão em manutenção, mas a grande parte dos nossos pacientes, eles chegam lá com um problema. Qual é esse problema? É a primeira coisa que você precisa identificar. A segunda é se identificar, né, com essa dor que ele está te trazendo ali para que você consiga ajustar essa comunicação. E isso aqui é um breve resumo de técnicas de rapport que em outros episódios a gente pode trazer aí pra você. Isso que eu vou comentar não estava nem no roteiro aqui, mas como sempre a gente foge 100% do roteiro. Mas isso que a Grazi falou me remete muito a uma questão, sabe, gente? Eu acho que assim, as pessoas elas têm camadas de necessidade. O paciente de vocês, o público de vocês, eles têm camadas de necessidades, né? De desejos, necessidades. Normalmente, a camada de necessidade que ele vai passar para vocês é aquela camada mais superficial. Então, por exemplo, é uma mulher de 35 anos e está com um grau alto de acne, inflamado ou inflamatória que se fala? Inflamatória. Inflamatória. Ela vai chegar para ti e vai dizer, Grazi, eu queria ver porque essas acnes estão me incomodando. É o que ela vai dizer. Essa aqui qual é a camada de necessidade superficial dela? A acne está incomodando, quero que saia. Mas tu sabe, se você for numa camada mais profunda de necessidade dessa pessoa, tu sabe que não é a acne está me incomodando. Na verdade, o que é? Essa pessoa, ela tem 35 anos, está com acnes inflamatórias no rosto, ela provavelmente acorda de manhã cedo, ela deve ter vergonha de se olhar no espelho de manhã cedo, ela vai lavar o rosto, ela vai encostar a toalha para enxugar, ela sente dor daquela inflamação na pele, ela chega no escritório de cabeça baixa, as pessoas acham que ela é chata, que ela não gosta de se comunicar, mas na verdade ela está com vergonha de mostrar o rosto. Convidam ela para sair depois do trabalho, ela não quer sair. Daí ela vai para casa, triste, chateada, porque aquilo está incomodando ela. Aí ela chega em casa, se entope de fast food, de doce, refrigerante, para tentar diminuir aquela ansiedade e vai piorando o grau de acne. É isso, é mais profundo as coisas. É mais profundo as coisas. O grau de necessidade de cada paciente normalmente não é o que ela fala para você, é algo muito mais lá no fundo. E você precisa entender isso e muitas vezes trazer essa comunicação na rede social.
né? Eu sei, você que tem um grau de acne inflamatória, já tem mais de 30 anos, eu sei como isso é ruim, isso provavelmente deve estar atrapalhando tanto tua vida profissional como pessoal, tu deve ter vergonha. Então tu pode trazer esse tipo de comunicação mais profundo, porque você se conecta com as pessoas, porque elas percebem que você entende ela. Claro, você como profissional, eu sei que vocês entendem esse grau de necessidade mais profunda. E é interessante você trazer isso para as redes sociais de vocês, que mostra a conexão. Muitas vezes vocês vão pegar conteúdos nossos que são direcionados para vocês, que eles são meio pisar na ferida, né? Mas é por quê? É para mostrar para vocês que a gente entende o que vocês exatamente. Identificação, Exato. aproximação, rapport, Então conexão. tudo isso é importante a gente entender. Um outro ponto que eu trouxe para vocês, e vem muito do que a gente já vem falando, né, fluindo aqui na live, é a questão dos vídeos mais nativos. O que é vídeo mais nativo? Os vídeos mais simples. Como eu falei para vocês, há pouco tempo atrás as pessoas tinham a mania de cada vez que fosse gravar um vídeo nos stories, no feed, a pessoa o que ela fazia? É como se fosse um evento aquele vídeo, né? Vou parar tudo e vou gravar um vídeo. Tu já falou isso no início, Silvinho? Do vídeo? Não falou? Não, dos nativos não. Ah, tá. Deixa eu só pegar meu glosinho aqui atrás. Olha eu atrapalhando o Silvinho. Pega aí. Deixa eu pegar meu glosinho. Só que o que acontece, gente? Hoje, essa questão de fazer vídeos muito enfeitados, se arrumar para falar, as pessoas já não estão mais conectando com isso. Então, cada vez mais, as pessoas estão se conectando, se encaixando com pessoas que façam vídeos de forma mais simples, usando o seu próprio dia a dia. Não para tudo para fazer um vídeo, não faz um cenário, não se arruma toda para ficar fazendo o vídeo. As pessoas, volta aquilo que eu falei antes, quando você começa a entregar conteúdos assim muito enfeitados, a pessoa abre a tela e vê, é venda, passa para o lado. Então é isso que a gente precisa entender. Uma coisa que eu sempre trago para vocês, comecem a fazer vídeos mais nativos. Exemplo, faz um vídeo, estacionou o carro, para e faz um vídeo dentro do carro. Tá na academia de manhã cedo, faz um vídeo na academia, abre o vídeo e sai fazendo. Se tu tem um pedestalzinho de celular, coloca o celular no pedestal, liga a câmera e fica falando com a câmera enquanto tá higienizando a maca. Sabe? Dia a dia. Faz vídeos durante o dia a dia de vocês. Isso vai conectar muito mais. Por mais que tu queira falar um conteúdo técnico, até melhor. Tu tá na academia de manhã cedo. Tem uma parte na academia que tá mais silenciosa. Liga a câmera e fala, pessoal, eu tô aqui na academia, mas eu queria comentar sobre um caso clínico que eu atendi ontem. E fala sobre o caso clínico. Quando tu tem essas quebras, sabe? Essa quebra, por exemplo, assim, tu tá num ambiente fora de um ambiente técnico e fala sobre um conteúdo técnico. Tu tem uma quebra aí. Essa quebra quebra de padrão. Isso aí ajuda a reter o público por mais tempo no teu vídeo. E por que ajuda a reter o público mais tempo no teu vídeo? Por aquilo que eu falei antes, porque não parece venda. Por que não parece venda? É venda? É, porque tudo é venda. Só que não parece, porque tu está falando algo técnico na academia, entende? Tu não está na tua sala enfeitada, toda emperiquitada para falar sobre aquilo. Então isso vai fazer com que o teu público retenha mais tempo de tela vendo os teus vídeos. Então esse tipo de quebra de padrão é muito importante. Por isso que a gente fala dos vídeos nativos. Faça vídeos em qualquer momento, onde tu estiver, tô caminhando na rua, abre e fala, sabe? Qualquer lugar é lugar. Tente fazer essas quebras de padrão. Então, conteúdos técnicos em lugares inusitados, que não pareça conteúdo técnico, que não pareça venda, tá? Isso é muito importante também, porque cada vez mais está difícil a gente conseguir reter o tempo de tela das pessoas. Todo o conteúdo, ele é intencional, né? A partir dos nossos episódios aqui, vocês vão entendendo um pouco melhor sobre isso, né? Sobre a organização de conteúdo, sobre quais conteúdos falar. A gente vai falar muito sobre isso nas nossas sextas-feiras. Mas todo conteúdo é intencional, tem algo por trás. Ou você quer mostrar ali a sua autoridade, ou você quer trazer uma questão de conteúdo técnico. Existe uma intenção por trás daquele conteúdo. Muitas de vocês, eu acredito que hoje ainda postam um pouco sem estratégia, né? Postam mais para marcar a presença de vocês no digital. Mas o que a gente vai construir com vocês aqui ao longo das nossas sextas-feiras é que vocês entendam que precisa ter uma intenção por trás. O que você está querendo fazer com aquele conteúdo? E a sequência do conteúdo ela é muito importante para que você consiga aumentar o nível de consciência do seu público em relação ao assunto X. Então o Silvio ele trouxe para vocês no início da nossa live aqui, eu me mexi para pegar meu gloss. Então o Silvio ele trouxe no início da nossa live aqui para vocês sobre a questão de não precisar mais entupir os stories ali de conteúdo, que é maravilhoso, porque antes, né, a gente falava muito sobre isso, tem que postar 30, 40 stories, quanto mais melhor. Hoje já não funciona, mas assim, as pessoas já não têm mais tanta paciência.
Então você tem que aproveitar os seus stories para seguir uma sequência lógica sobre o que você quer fazer. Então, por exemplo, você quer vender uma limpeza de pele, você não vai postar um story de limpeza, o outro de toxina, o outro de peeling, né? Cada assunto de uma coisa completamente desconectada. Não, você vai aumentando o nível de consciência, né, em relação à limpeza de pele. E aí o último, né, você coloca o link de compra, enfim. Mas existe uma sequência. Ao longo das nossas sextas-feiras a gente vai trazendo, acho que o próximo a gente até poderia falar um pouquinho de linhas editoriais para elas conseguirem conectar um pouquinho melhor isso. Isso, mas é basicamente isso que a Grazi falou, antigamente era muito comum, tem que fazer 30, 40, 50 stories por dia, tempo de tela. Eu vou te dizer que hoje é muito mais importante, muito mais eficaz você fazer stories estratégicos mantendo uma única linha de raciocínio nos stories, né? Então, se daqui a pouco no feed tu colocou alguma coisa sobre acne, faz alguns stories falando sobre algum caso clínico de acne e foca só em acne naquele dia nos teus stories. Não tenta no mesmo dia falar de acne, depois vem com conteúdo de melasma, depois vem com conteúdo de peeling, depois com de limpeza de pele. Vira uma salada de fruta. Então, muito mais eficaz do que 50 stories é fazer stories estratégicos com uma única linha de raciocínio aquele dia. Não mistura muito linha de raciocínio. Mas eu queria postar alguma coisa da minha vida pessoal, uma foto com meu filho, com minha família, o aniversário de alguém hoje. Não tem problema. Tu pode, no meio daquela linha de raciocínio de acne, colocar uma foto pessoal, não tem problema. Também isso não é uma salada de fruta. Eu digo muitos conteúdos técnicos diferentes no mesmo dia, nos stories, né? Vira meio bagunça, né? Então a pessoa acaba não prestando atenção em nada. Tu fala de 1000 coisas ao mesmo tempo, né? A pessoa acaba não prestando atenção em nada. Não se conectando. Gente, assim, essas lives que a gente vai trazer para vocês aí durante as sextas-feiras, a ideia é cada vez mais ajudar vocês de alguma forma, né? Porque a gente sempre fala que o conhecimento técnico que os nossos cursos, Fórmula Home Care, Fórmula Peeling ID e o Lume Limpeza de Pele, esses conteúdos que os nossos cursos trazem é o conteúdo técnico que é o coração de tudo que vocês vão fazer, né, na vida profissional de vocês, enfim, é a base, é a essência de tudo. Mas a gente tem uma preocupação muito grande em trazer tipos de conteúdos que não sejam só técnicos, porque a gente sabe que qualquer negócio ele não se sustenta só de conteúdo técnico, né, só de informação técnica. A gente precisa, com o passar do tempo, acabar tendo outras competências, né? Entender um pouco de organização financeira, pelo menos para arrumar a casa, entender um pouquinho de saber se comunicar, né? Saber fazer um bom marketing, saber vender. Isso faz parte de qualquer negócio. Então, desde que a gente iniciou com os nossos cursos, né? Com essa parte educacional, a gente sempre se preocupou de, além de trazer qualidade técnica, trazer outras competências, trazer outras coisas que a gente, somados, vai fazer você se destacarem, né? Então, enxerga pro pessoalzinho acabar tendo bem aquele e assim, gente, isso eu falo para vocês, não é um tapa na cara para iniciar essa sexta-feira, mas assim, eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui, todas vocês que estão aqui, conhecem alguém que você pensa assim, ou pensou assim, nossa, cara, que pessoa inteligente, que profissional maravilhosa, é a pessoa mais inteligente, como ela estuda o tempo todo, como ela sabe, essa pessoa vai se dar muito bem na área. E aí passa o tempo e tu percebe que essa pessoa ela não se deu bem na área. Ela não se deu bem. Por mais que ela era a mais inteligente, a mais estudiosa, ela não se deu bem. E nem sempre é. E por que todo mundo conhece uma pessoa assim? Muitas vezes essa pessoa ela é inteligente, ela é estudiosa, mas ela não sabe se comunicar. Ela não tem outras competências, além da competência técnica dela, que vai ajudar ela a alavancar. Inclusive, para que a gente consiga passar uma comunicação de forma objetiva, de forma com que a outra pessoa está do outro lado, a gente precisa se desenvolver em outros fatores, né? Principalmente na questão de oratória, de comunicação. Então, são outras questões que envolvem, né? Então, nem sempre é só o conteúdo, nunca é só o conteúdo técnico. É um conjunto de coisas, exato. né? Sempre. A Raquel colocou aqui, por isso eu entrei no curso, para ter segurança e fazer esse tipo de marketing. Maravilhosa! Jaque, acabei de fazer um vídeo de bom dia depois que eu entrei. Olha isso aí. Silvia De Vigili, maravilhosa, sempre aqui presente. Uma coisa que até se vocês quiserem começar, daqui a pouco tu não tem nenhuma rotina na rede social, eu sempre digo para as pessoas, comecem com uma rotina matinal. Comecem todo dia de manhã postando a mesma coisa.
né? Que nem a Grazi. A Grazi sempre teve aquela questão de fazer o skincare dela matinal falando com vocês nos stories. Tu cria uma rotina, tu cria um hábito, as pessoas gostam desse tipo de hábito de rotina, e se tu começar criando uma rotina matinal diária, isso com o tempo vai fortalecer para que você comece a fazer outras coisas na rede social, né? A Jocely colocou aqui, eu faço isso, filmo cada atendimento e posto o procedimento. Maravilhosa, Jocely. Legal, exatamente bom. A Cláudia tem uma pergunta, manda pra gente, Claudinha. A Silvia aqui, ó. A Grazi tem uma oratória de milhões. Eu já fiz alguns cursos sobre oratória, tenho vários exercícios. Dentro da nossa comunidade, nós teremos lá as profs de oratória também para estar treinando a nossa comunidade. Então, eu considero que isso seja muito importante, principalmente na parte de vendas, porque é uma coisa muito louca, a nossa comunidade vai entender isso quando nós colocarmos lá as professoras, mas até o tom de voz em que você fala, na hora da venda, na hora do preço, influencia no resultado final. As pausas, tempo de pausa. As pausas, então é muito incrível, tenho certeza que vai contribuir muito aí para nossa comunidade. Tudo é venda, né, gente? Tudo é venda. E por ser um conteúdo assim muito precioso, a gente vai deixar exclusivo lá para nossa comunidade. Em breve aí teremos a nossa master lá com a prof de oratória, eu tenho certeza que vocês vão amar. A Flávia, bom dia, Flavinha. Ó a Elo aqui, obrigada por fechar a semana dessa forma. Depois que fiz um filtro no Instagram, eu tive mais tempo de estudar e planejar. Agora é abrir a câmera e não dificultar o processo. Elo, tu é maravilhosa, Elo. Tem que filmar, tem que fazer. Essas mulheres lindas, maravilosas, tem que aparecer, tem que usar aí a beleza a seu favor, não é mesmo? Não, e além de tudo, com conhecimento técnico, tem bagagem. Se fossem pessoas sem bagagem técnica para falar, mas tem bagagem técnica, né? Ih, o celular tá caindo aqui. Tá caindo. E eu tô fugindo do sol porque eu tô sem produtorzinho. E eu tô fugindo do sol, então eu vou ficar aqui, ó, tô Pensem em vocês. Daí assim, ó, daí vem uma pessoa que não leiga, fala alguma coisa sobre produto cosmético e vocês ficam pensando, mas quem essa pessoa acha que tá falando bobagem? Pois é, mas ela tá falando. Daqui a pouco tu, que tem o conhecimento, não tá falando, né? Então a gente também tem que se colocar nesse lugar de responsabilidade de ter o conhecimento técnico. É uma obrigação da sua profissão você trazer a informação correta, responsabilidades. Né? É responsabilidade profissional. A Claudinha colocou aqui, ó, estou de licença por causa de um problema de saúde. Como eu deveria me colocar nesse momento nas redes sociais? Vou falar a minha questão sobre isso, depois o Silvinho pode trazer algum ponto para vocês. Por que ele tá abaixando tanto? Está pesado? Agora. Eu não sei. Nossa, olha o solzão no meu rosto aqui, não posso. Eu vou estar toda vermelha aqui com vocês. Vem pra cá ou vem pra cá? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, ó. A gente nunca sangra em um tanque de tubarões. O que quer dizer isso, né? Essa é uma frase que eu ouvi muito da Lara Nesterou, que tem gente que gosta, tem gente que não. Mas eu gosto muito da Lara porque ela traz muito essa questão da autenticidade. E essa frase me tocou muito, porque foi bem uma época que nós também estávamos passando por algumas situações. O que quer dizer isso, né? Se você ainda não está 100% cicatrizada das suas feridas, se você ainda não se sente 100% confortável em expor aquilo, não tem por que você se expor. Porque a internet, pessoal, e é importante a gente trazer isso para vocês, é um ambiente hostil. Ponto. Então, você tem que ter estômago para lidar, né, com as situações que vão acontecer. A gente não pode vir aqui e dizer para vocês, o mundo de flores é maravilhoso, vai te trazer muito retorno. Mas existe também o outro lado, em que as pessoas estão prontas para apontar o dedo, prontas para criticar. Muitas vezes a gente está ali compartilhando uma fragilidade, então assim, passei por X situação. E a pessoa, ela acha que ela pode vir opinar e falar, e aí aquilo acaba te ferindo. Então, se você não está confortável ainda de expor isso, eu não colocaria, né? Eu esperaria um tempo, tipo assim, agora eu já consigo falar, isso não me atinge, etc. E você compartilha. Agora, se em algum momento isso vai, né, te balançar, eu já não colocaria. Eu acho que todo mundo tem o seu tempo também, respeitar o seu tempo, né? Mas uma coisa que como a gente tem uma comunicação muito grande, muito ampla, né? Mais de 200 mil pessoas, e para nós a gente sempre deixou muito claro que a gente nunca fica em cima do muro, né? A gente fala o que pensa, a Grazi, quando ela pensa, tem uma linha de raciocínio técnico, ela fala, não fica em cima do muro pensando que alguém não vai gostar e vai xingar ela, né? Isso é importante, pessoas não gostam de pessoas em cima do muro, pessoas gostam de pessoas que têm posicionamento, por mais que seja contrário ao seu. Se posicione, mas nunca fica em cima do muro. Então a gente sempre traz isso, e isso de uma certa forma faz com que a gente tenha haters, né? O hater é aquela pessoa que discute com a gente.
Mas acho que uma coisa que Eu pra não nós... discuto com hater, não. Eu só Não, que peço pra discutem bloquear. realmente, mas assim, eu acho que uma coisa que sempre tem que ficar muito clara com essas pessoas que vêm pra rede social querer trazer essa acidez, essa coisa amarga, é que normalmente quando uma pessoa vem pra rede social te xingar, criticar, 100% das vezes ela tá falando muito mais dela do que de você, né? Ela tá refletindo, ela é um espelho, aquilo é um espelho, ela tá refletindo o que ela é naquele momento, né? Nunca é sobre você, é sempre sobre ela mesma, né? Eu acho que a gente sempre tem que tentar levar em consideração, dependendo da crítica que a gente recebe, né? Maldosa. Não existe aquele papo de crítica construtiva. Pra mim isso não funciona. A única pessoa que eu aceito e olhe lá é o Silvinho, mas assim, 1% também. Tipo assim, eu não aceito crítica de ninguém, pô. Se eu tô fazendo uma coisa, eu sei que eu tô dando o meu melhor naquilo ali. A pessoa pode, né, trazer alguns pontos, pontuar algumas coisas. Mas aquela coisa de você postar na internet, as pessoas que não te conhecem, as pessoas que não têm afinidade com você, virem assim, vou te dar uma crítica construtiva. Muito obrigada. Você já fez mais do que eu, melhor do que eu, aí eu posso até parar pra te ouvir. Agora, se você não fez nem perto disso, por que é que eu vou parar pra ouvir isso, entendeu? Então, eu não venho com essa, você já tô avisando. Porque normalmente a crítica construtiva vem de quem não fez. Porque quem fez sabe dos perrengues pra fazer e aí não critica. Uma coisa é você pedir o feedback. Então, isso a gente faz muito com a nossa comunidade. Feedback sobre as aulas, feedback sobre os conteúdos aí é diferente, é outra questão. O nosso conteúdo é baseado em cima das necessidades dela. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Então, a gente produz algo e a gente quer saber se aquilo fez sentido. Aí você está pedindo um feedback, né? Agora, aqui no Instagram, onde as pessoas vêm, elas acham que elas podem opinar sobre algo, é a primeira coisa que eu entro no perfil e eu olho o perfil da pessoa. Ela já fez mais, né, do que eu, mais e melhor do que eu? Não, então... Beijo, bom dia. Pra mim é simples assim, porque a gente precisa se fortalecer muito, meninas, não vou mentir aqui pra vocês, emocionalmente pra gente lidar aqui com a internet. E você só vai conseguir fazer isso fazendo, né? Ninguém vai chegar pra você e vai passar uma cartilha exatamente de como que você vai agir, como que você vai reagir com aquilo ali. Você precisa fazer pra saber... né? Experiência, pra saber como você vai lidar com aquilo, entende? Então tem que fazer, só fazendo. Quanto mais você fizer, mais você aprende. É constância, né? Constância. É constância, manter sempre a mesma rotina, isso é importante. Nada é tão forte do que uma boa rotina bem feita, né, gente? A Flavinha tem uma pergunta aqui, a gente responde, tem reunião daqui a pouco, meninas. Ó, a Flavinha colocou aqui, ó. Eu ainda tenho muita dificuldade de me expor na internet. Fico na dúvida entre ter meu perfil profissional separado do pessoal. Daí travo e não posto em nenhum dos dois. Flavinha, tem que postar. Foca no profissional, você não vai ter conta, você não vai dar conta de ter dois perfis, não tem como. Isso é uma questão, gente, eu não vejo, é aí que tá, as pessoas hoje, elas estão cada vez, a rede social é para socializar, as pessoas estão cada vez mais se conectando com pessoas que elas consideram gente como a gente, não pessoas de um pedestal. E coloca tudo no mesmo Instagram, não tem problema, óbvio que o teu Instagram vai ter que ser 80% técnico e 20% pessoal, né? É sempre menos coisas pessoais do que profissionais. Mas assim, coloca tudo no mesmo Instagram. Óbvio, tu vai ter que ter um cuidado com as coisas pessoais que tu vai colocar, mas coloca tudo no mesmo Instagram, não tenta dividir dois Instagrams que não tem como, é loucura. E assim, isso de certa forma, dependendo se tu souber trabalhar muito bem essa mescla, até é um ponto a teu favor. As pessoas estão se conectando com pessoas que elas percebam que são mais próximas dela. Por que vocês acham que grandes marcas do mercado internacional e brasileiro estão parando de trabalhar com grandes influencers de milhões de seguidores e estão trabalhando com micro-influencers, que tem poucos, mas sei lá, no máximo 100, 200. Hoje, grandes marcas estão buscando trabalhar mais com micro-influencers e não com mega-influencers. Porque o mega-influencers de 10 milhões de seguidores, as pessoas olham para ele e colocam num pedestal, aquela pessoa está muito longe de mim, ela não é gente como a gente. Então até hoje as grandes marcas já estão entendendo, cara, vamos focar naquela galera aqui que é micro-influência, talvez um pouco mais nichada, mas que pareça ser mais próximo das pessoas que estão assistindo. Então coloca tudo no mesmo Instagram, só cuida do que vai falar, tem que ter essa mescla, isso tem muito ao teu favor. Thaís, maravilhosa, bom dia. Meninas, esse foi o nosso primeiro episódio aqui do nosso Expresso Duplo. Quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram. Muitas meninas perguntando se vai subir no YouTube ou no Spotify. Sim, os nossos episódios, todos eles sobem no YouTube e no Spotify, salvo algumas exceções, que quando não for ficar salvo eu vou avisar vocês, né, que será ao vivo.
Mas você encontra, basta você digitar lá Café das Sabidonas. Quero pedir carinhosamente que você avalie o nosso Spotify. Então, se em algum momento você está ouvindo isso, né, fazendo o seu cardio, caminhando, cozinhando, deixa lá o seu like, isso é muito importante, porque o nosso canal acaba aparecendo para mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal aí do YouTube. Muito importante isso. Nós conseguimos aí bater a nossa meta que estava prevista para o final do ano, nós batemos agora na metade do ano, então eu queria muito, muito agradecer vocês por tudo isso, de ver vocês sempre presentes aqui, engajadas com os nossos novos projetos, me deixa muito feliz porque tudo isso que nós fazemos é especialmente para vocês. Então a gente sempre fica com aquele friozinho na barriga, mas poxa, as meninas já estão comigo aqui toda segunda-feira, elas vão estar aqui quarta e sexta e vocês sempre estão aqui em peso. Sempre. Então eu amo isso, eu amo essa troca, nós amamos ser um ponto de contribuição aí na carreira de vocês. E contem conosco, inclusive, para mandar sugestões aí de assuntos que conteúdos, vocês claro. queiram, né? Porque agora são 3 vezes na semana, então a gente quer realmente trazer... A gente precisa de ajuda. Trazer conteúdo sob medida cada vez mais para vocês. A gente tem muito o que compartilhar, nossas alunas sabem, né? Mas a gente aceita aí que vocês mandem também pelo direct, tá bom? Dá uma luzinha para as meninas que estão mandando aí. Gente, ó, vamos lá aqui, ó. A galera toda gostou em peso, ó. Thaísa foi maravilhoso. Com a Sueli. É que eu sou bem tá acostumando com os arrobas de vocês ainda. Meu Deus, cara, eu não consigo. Parece que eu tenho dislexia. É que isso é tudo juntinho, né? Mari, maravilhosa, obrigada pelo carinho. Doutora Cleibe também, maravilhosa. Thaís, Regina, Flavinha. Como é que tu consegue ler tão rápido? Larissa, porque elas estão sempre aqui, eu já acostumei. Eu demorei 1 hora pra ler uma. Marisa, Shirley, amo vocês, que vocês tenham uma sexta-feira abençoada, iluminada, que os bons anjos aí coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês e que vocês alavanquem em vendas ainda nessa sexta-feira, tá bom? Isso aí. Beijo pra vocês. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Só pra encerrar, né?